Boa tarde a todos. Tarde. Boa tarde. Agora sim. Obrigada, Amanda. Boa tarde. Alto? Boa tarde. Tá alto. Boa tarde. Olha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode ativar? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Zé Luiz, do Sindicato dos Administradores de Belo Horizonte. Opa, deu. Vai. Sindicato do Administrador de Belo Horizonte? É Sindicato da Administração de Belo Horizonte? Você falou aí, foi de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, Sindicato dos Administradores. De Minas Gerais. Quem convocou essa reunião? Quem convocou essa reunião? Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde, todos. gente. Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente está aqui pela Pós-Vale Luiz Carlos Dias Andréia, tá? Ele está pela minha conta, mas está aqui participando, tá ok? Pelo Perfeito, FASA. obrigada. Obrigada. O doutor Toro tá apanhando do computador ali, pelo jeito. Né? Tá que nem Aqui eu. De estão vez em te quando dá um vendo. kill, dá um tilt Quem quer aqui. falar agora? Boa tarde. Foi. Agora estamos te ouvindo, doutor Toro. Tudo Estão me certo? ouvindo? Então, Estamos. Estamos. sim, Estão me vendo? Também. Sim. Obrigado. A gente tá vendo o senhor e uma moça bonita. Pronto. Não estou ouvindo aqui, doutor Alfredo. Não está ouvindo, doutor Toro? Já vou mandar. diz que não está ouvindo eles? Acho que não. Está ouvindo? Aí eles estão falando. Já tô mandando. Já vê se foi lá. Eu tô ouvindo, doutor Toro. Peraí. O senhor tá me É que ouvindo? o doutor está no mudo. Pelo menos mas aqui ele para a não gente tá está todo ouvindo. ativado. Mas ele não tá ouvindo. Está me ouvindo? Estamos. Ok. Rose Agora recebeu sim. a apresentação, né? Sim, doutor Toro, o senhor tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Então Perfeito. tá, tô com a Está me apresentação vendo aqui. também? Doutor. Vemos. Muito bom. Só aguardar mais uns minutinhos, pessoal, só para o pessoal ir entrando aqui também. O Anderson também deve estar para entrar. A gente já inicia, tá? Primeiro, agradeço aí a disponibilidade de todos e a participação nessa reunião.
Anderson tá entrando, tá, gente? Só mais um minutinho, por favor. Pessoal, peço aguardar só mais um minutinho, tá? A gente colocou em modo de apresentação para que fique mais leve, todo mundo consiga ouvir e enxergar toda a nossa apresentação, tá? Depois, adiante, a gente vai abrir para perguntas, né? Existe um chat para isso, ou perguntas e respostas. E também fiquem à vontade para fazer perguntas, inclusive durante a apresentação.
O Anderson tá com algum probleminha para entrar, tá? A gente só resolvendo aqui. Já vai você. Agora sim. Só não te vemos. Eu estou me vendo. Tá com a câmera ligada? Tô. Inclusive, estou me vendo aqui na tela. Será que eu entrei como participante? Eu já. Deixa eu pôr te destacar para todos. Vamos ver se você. Não, não aparece. Só tá a Ó, Presidência sua câmera Unidas foi aqui. desabilitada. Sua câmera foi desabilitada. Alguém desabilitou minha câmera aí. Eu não fiz isso com você, não, tá? Eu jamais faria isso com você. Não é o modelo, não, não é o modelo de... Eu já te tornei apresentadora. Né? Agora você vai aparecer. Agora sim, Muito você obrigada. apareceu. Foi vocês aí que me barraram. Perfeito, tá contigo, presidente. Estamos Por todos favor. aqui? Estamos em 84 pessoas já. Nossa, Isso. E a gente colocou em modo de apresentação para ficar mais leve, até porque tem uma quantidade grande de pessoas, né? Então, depois, mais para frente, se for necessário, a gente ainda vai abrindo, mas de qualquer forma fica o chat e o PIR para perguntas e respostas ali também disponível, tá? Então, fique à vontade para interromper em qualquer momento aí. Tá contigo, presidente. Obrigada, gente. o pessoal já nos escuta então, né? Já. As carinhas. Bom, então, primeiro agradecer, né, claramente aí essa maciça participação, isso é muito legal. Acho que todos entenderam aí a importância, né, desse tema para as autogestões e o nosso intuito hoje aqui é esclarecer alguns pontos, né, informar sobre o processo que está em curso, identificar onde cada um pode, né, ajudar aí as autogestões, ter o seu papel e, claro, também à disposição para esclarecer qualquer dúvida, questionamentos que a gente possa ter aí sobre esse processo. Não sei se todos me conhecem, né? Eu estou vendo aqui uns nomes que eu não estou familiarizado, mas eu sou Anderson Mendes, estou hoje como presidente da Unidas, né? A nossa entidade aqui que congrega as autogestões de saúde, que faz justamente esse papel também da representação das autogestões junto à ANS, que é a nossa agência reguladora, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Fazemos também um trabalho de representação junto ao Congresso, né? Tanto no Parlamento, na Câmara como no Senado e também no Judiciário. Tentamos levar aí os temas que são afeitos à nossa modalidade, né, de plano de saúde, as nossas características, planos fortemente ligados aí, né, à saúde corporativa, também sem fins lucrativos, né, que tem um viés muito forte de cuidar da assistência, né? Eu acho que esse é um ponto importante das autogestões. O nosso primeiro objetivo, nosso primeiro foco é a assistência. Nós não estamos no mercado de saúde para aferir lucro, né? Nada contra quem está, mas a nossa característica é essa. E nesse momento nós estamos passando por uma revisão. A ANS foi criada no ano 2000, né? 2002, na verdade, para ser mais exato. E a gente passou aí por um momento forte de regulação desse setor. Hoje é um setor fortemente regulado pela agência. E uma das regulações que a gente sempre cita aqui, vamos falar muito sobre ela, a RN 137, é a regulamentação que trata justamente das autogestões. É aquela que caracteriza ali o nosso segmento, quais são as características das empresas de autogestão, e regulamenta a nossa operação, todo o nosso trabalho. Então, a ANS há mais de 10 anos não tem nenhuma alteração
substancial nessa RN, ela é uma RN muito estática, né? Praticamente a mesma desde sua criação, e por um trabalho muito forte aí de apontamentos à agência, né? De advocacy mesmo, aí, tentando mostrar as mazelas que nosso setor vem sofrendo, né? As autogestões vêm perdendo vida, é o único segmento que mais perde vidas na saúde suplementar, ao contrário de outros segmentos que vêm crescendo. A gente entendia que essa regulamentação precisava estar mais atenta a essas questões e modernizar. A nossa proposta sempre foi modernizar essa regulamentação para que ela pudesse dar maior competitividade às autogestões no setor de saúde, dar maior flexibilidade para o nosso trabalho. Não é nenhum privilégio, não estamos buscando nenhum privilégio, mas buscando adequar a essa regulamentação, como eu disse já, bem antiga, à realidade de hoje, à realidade das autogestões, e fazer com isso a gente consiga uma sustentabilidade. O nosso foco aqui, a gente está chamando muito de fomento das autogestões, nosso foco é sustentabilidade, dar condições, né, de buscar aí novas formas de receita, trabalhar com a nossa rede credenciada. Algumas operadoras possuem redes muito grandes porque atuam com capilaridade imensa no Brasil, então isso nos obriga a ter uma rede diferenciada, mas não podemos usar essa rede como uma fonte de redução de custo aí, né, de compartilhamento dessa rede, a não ser com as próprias autogestões. A gente busca uma liberdade maior e buscamos também uma liberdade maior para constituir empresas multipatrocinadas, entendendo que fusão, aquisição não é o papel da autogestão. Nós não somos uma empresa, como eu disse, privada, né? Não estamos aí no mercado de ações, então não é do nosso interesse esse M&A, que é muito comum às empresas de mercado. Para a gente precisa ter outras formas, né, de consolidação, de tentar ganhar em escala para a sobrevivência do setor, né? Então, nós estamos aqui com a Amanda, que é a executiva da Unidas, da nossa associação. Temos também comigo na diretoria vários colegas que devem estar presentes. O Cleudes é o nosso vice-presidente das FEB da Bahia. O Maurício é o diretor da Economos, de saúde da Economos. Temos o Werner da ala da Aberta, né, uma empresa privada. Temos a Marina Damages, que representa os magistrados lá de Minas Gerais. A Patrícia, que é da Fundação Real Grandeza, do ramo de Eletrobras, aí, que vem sofrendo uma mudança muito grande com a privatização. E temos também o Carlos, nosso colega da Petrobras Saúde, né, da Petro Saúde, que representa aí os colaboradores, colegas da Petrobras, né? Eu represento aqui a CACI, que é a maior gestão hoje do Brasil, ligada ao funcionalismo do Banco do Brasil, né, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Está na tela também o nosso assessor jurídico, o Dr. Toro, que é quem capitaneia, né, discussões técnicas sobre esses temas e nos ajuda aí a construir, né, os argumentos e as teses, não só jurídicas, mas regulatórias, para que a gente possa alcançar esses objetivos de alteração da norma e de tudo aquilo que é em benefício das autogestões. Então, sem muitas delongas, porque o assunto mais importante aqui é o tema em questão, e nós estamos, nesse momento, então, com uma disponibilidade da agência em rediscutir essa norma. Essa disponibilidade ela é comprovada aí, né, por uma agenda regulatória, onde esse item foi incluído na agenda, aprovada pela diretoria colegiada no início desse ano, e a primeira etapa de uma mudança regulatória vem com a tomada de subsídios, que é o que está acontecendo nesse momento. O futuro vai entrar mais em detalhes também sobre prazos e tudo mais, mas é o momento em que a gente sensibiliza a agência e envia, né, e coloca os nossos subsídios para que a gente possa fazer com que a agência fique sensível a promover essa mudança, para que ela entenda que, de fato, as mudanças que a gente vem discutindo são necessárias, e depois ela vai passar por outras etapas, né? Essa é apenas uma batalha, não é ainda a batalha final, temos ainda um caminho que não é muito curto, né? A gente espera que não seja muito longo, mas tem um caminho aí com algumas etapas dentro do processo de revisão regulatória que precisam ocorrer, mas essa é uma etapa muito importante, porque é a etapa que vai sensibilizar a agência da necessidade de modernizar esse processo das autogestões, sem perder nossas essências, sem perder o nosso DNA, né, de sermos aí empresas solidárias, né,
trabalhar com a solidariedade, sem perder claramente o nosso DNA de foco assistencial, sem fins lucrativos. Então, a gente não quer aqui mudar a essência, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que nos torna diferente, mas queremos sim possibilitar e modernizar a nossa regulamentação para que a gente possa fomentar uma ampliação desse segmento que é muito importante para a sustentabilidade. Então, conto com a ajuda de todos, por isso a gente vem solicitando, pedindo e agradecemos aqui gentilmente a participação de vocês que sensibilizaram com a causa. E só de nos ouvir aqui, né, de estar aqui com a gente, já é um grande avanço, uma grande felicidade nossa, né? E se vocês entenderem, pelo que vier aqui, esclarecendo as dúvidas que precisem, que é importante nos apoiar, nós estaremos aqui prontos para facilitar esse apoio, para que a gente envie o maior número de contribuições possíveis para a agência, como eu disse, para que esse grande número de contribuições, né, e de apoio a essa mudança regulatória que a agência possa receber nesse momento que está aberto aí, né, a essa coleta de subsídios, a gente possa sensibilizar da importância, né, e da necessidade dessas mudanças. Vou passar então aqui a palavra para o nosso assessor, o Dr. Toro, que vai caminhar aí com a informação mais detalhada do que está acontecendo, como está acontecendo, para que a gente entenda tudo que a gente possa fazer. Temos também aqui os nossos conselheiros aqui deliberativos, o professor Marcos Azul, temos outros aqui também presentes, então, toda a governança da Unidas aqui à disposição de todos os convidados para participarem aí, a gente tentar ser o mais objetivo e esclarecedor possível para que a gente consiga nosso apoio tão necessário para esse momento. Obrigado a todos mais uma vez. No final aqui eu faço as últimas palavras, mas deixo com o Toro que o importante é a gente debater o tema. Toro, com você. Obrigado. Muito bom. Presidente, Anderson, demais diretores, conselheiros, Amanda, todas as filiadas, todos os convidados que nos acompanham nessa tarde. É uma honra muito grande termos aqui um quórum tão qualificado, já 95 pessoas, né, participando, então, desse debate, com referência à necessidade de nós revermos o marco legal das autogestões. Na realidade, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante, porque depois de muita luta, depois de muitas incursões junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, um trabalho hercúleo que a Unidas tem realizado ao longo dos anos, a ANS, então, ela realizou um relatório chamado Relatório de Avaliação do Resultado Regulatório, ARR, onde ela ainda não é, na verdade, uma mudança dos normativos, mas é uma sensibilização que a ANS traz com referência a esse tema, né, do aprimoramento das autogestões, tendo em vista as diversas manifestações da Unidas em diversas oportunidades, diversas propostas que já foram encaminhadas pela Unidas para nós avançarmos, né, flexibilizarmos, oxigenarmos a carteira de beneficiários das autogestões, e é um passo muito importante. É um passo muito importante porque a ANS, além de querer ouvir as operadoras, e é de fundamental importância, nós já tivemos 2 reuniões com as nossas filiadas tratando sobre esse assunto, existe até um questionário que a ANS, então, apresentou para todas as filiadas, né? Nós vamos até falar um pouquinho dele, mas o mais importante é que a ANS também quer ouvir a sociedade civil, né? Saber da sociedade organizada, da sociedade civil organizada, dos diversos players, como que vê realmente essa questão da mudança desses normativos da autogestão, essa flexibilização que as autogestões precisam ter, se isso representa uma oportunidade, se isso representa um acréscimo na concorrência, se isso traz benefícios para a sociedade. Então, esse é o ponto que nós nos encontramos.
ainda não é uma análise de impacto regulatório, ainda não é uma discussão sobre a minuta de uma resolução que vai para consulta pública ou uma audiência pública, ainda não é esse momento, mas é um momento, como o presidente Anderson colocou, de sensibilização, né? De nós mostrarmos para a ANS que essa impressão primeira que ela apresenta, fruto justamente dessas gestões que nós temos feito ao longo de todos esses anos, né? Se isso realmente é verdadeiro, se existem dados científicos para respaldar essa impressão, se existe realmente uma necessidade desse aprimoramento para que a ANS possa entrar na segunda fase, que é a análise do impacto regulatório. Então, nesse primeiro momento, Rose, se puder colocar as transparências, por favor. Nesse primeiro momento, nós vamos, então, discutir, trazer aqui a colação para as senhoras e para os senhores, justamente o que a ANS mencionou nesta avaliação de resultado regulatório, né? Neste relatório, quais os principais aspectos que a ANS traz aí como provocação para todos nós, né? E num segundo momento, vamos muito rapidamente voltar àquele questionário que ela coloca para as operadoras, e num terceiro momento, uma proposta, né? uma minuta de manifestações que setores da sociedade civil organizada, representações de classes, de setores, né, de empresas, né, representações as mais diversas, podem encaminhar para a ANS. Então, é uma primeira proposta, é uma primeira minuta, claro, cada um fica muito à vontade, né, mas é o que nós entendemos que pode ajudar nesse momento, porque nesse momento não basta só a atuação da Unidas, não basta só esse estudo que já foi realizado com base, inclusive, em toda essa advocacy, né, que o presidente colocou muito bem, que a Unidas exerce, mas é importante ouvir a sociedade, é importante que cada filiada apresente a sua particularidade, né, como que essa regulação está impactando a sua vida. Porque a grande verdade, nós vamos verificar que os donativos sobre as autogestões, eles vão sendo alterados ao longo do tempo. Então, o primeiro normativo foi lá em 98, ainda uma resolução Consul, quando nem existia, na verdade, a ANS. De lá para cá, foram feitos alguns outros normativos. O nosso marco é a resolução normativa 137 de 2006, mas que já em 2007 ela sofre uma alteração. E de lá para cá, ela sofreu várias alterações. A alteração mais significativa data, na verdade, de 2014, ou seja, já há 10 anos, mas, na realidade, a ANS vem alterando ao longo do tempo essas normas. E muitas dessas alterações, na verdade, o que fizeram foi restringir as autogestões. Vocês vão ver dentro assim, de um timeline, né? Vocês vão ver dentro de uma folha de tempo, e essas resoluções da ANS, algumas resoluções, e uma principalmente com referência à caracterização de patrocinadores e de mantenedores, essas resoluções acabaram restringindo as autogestões. Tanto é verdade que, ao lado da filantropia, é um setor que não cresceu, né? Nesse período de mais de quase que 20 anos, né? É um setor que não cresceu, muito pelo contrário. É um setor que perdeu muitas entidades, né? Nós vamos ver no relatório da ANS, perdeu muitas vidas, ou seja, mais de 5 milhões e poucos beneficiários no início dessa regulação exercida pela ANS. Hoje tem quase 4 milhões de beneficiários. E nós vamos ver que esse decréscimo ocorre justamente nessas alterações normativas, nessas restrições que foram adotadas, então, pelo regulador. Então, volta só um pouquinho, Rose, o slide anterior, por favor. Na verdade, então, essa avaliação de resultado regulatório é um procedimento que está previsto na própria lei das agências reguladoras, né? Não é algo só
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas tem por finalidade verificar os efeitos, né, de determinados normativos. Ou seja, como que determinados normativos, como que a regulação está impactando o mercado. E verificar se essa regulação está sendo positiva ou está sendo negativa. Se ela está trazendo um benefício para a sociedade ou está trazendo um malefício para a sociedade. Após essa radiografia, após esse diagnóstico que a ANS vai fazer, dependendo, então, da conclusão que ela venha a chegar, ela entra num segundo momento, que é de alterar a norma. Mas, nesse primeiro momento, ela está discutindo a norma, ela está avaliando sobre o aspecto social a abrangência dessa norma. Pode passar. E aí nós vamos verificar isso, né, que se nós verificarmos a quantidade de beneficiários que existia em 2002, né, as autogestões tinham 5.337.000 beneficiários. Hoje tem menos de 4 milhões. E nós vamos verificar que essas alterações, né, normativas fizeram com que as autogestões fossem perdendo vidas, fizeram com que as autogestões fossem perdendo entidades, né, entidades patrocinadoras. Né? Nós vamos percebendo que essas resoluções acabaram desestimulando muitas entidades, muitas empresas a se constituírem sobre a forma de autogestão. Pode passar. E nós vamos verificar que nesse estudo que a ANS realizou, né, ela constata, né, algumas características que são básicas, né, algumas cláusulas pétreas, na verdade, dentro da autogestão. Né? As autogestões não possuem finalidade lucrativa, as autogestões destinam-se a um público fechado e específico de participantes. Ou seja, a autogestão não está no mercado. Né? Só algumas pessoas têm acesso à autogestão desde que pertençam a um determinado grupo fechado de pessoas. No nosso caso, hoje, nós temos 3 modalidades de autogestão. A autogestão de departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, a autogestão com patrocinadores ou mantenedores, e aqui vem a grande preocupação, uma das grandes preocupações da Unidas, porque a ANS acabou em 2011, coisa que não tinha até então, né, estabelecendo que esses patrocinadores e esses mantenedores devem ser do mesmo ramo de atividade ou do mesmo grupo econômico, inclusive trazendo até alguns conceitos jurídicos indeterminados. E até hoje ela não regulamentou o que vem a ser grupo econômico, apesar que tem uma outra norma que trata a respeito disso, mas não uma norma de autogestão. E de ramo atividade também é algo que traz uma série de celeumas, uma série de dúvidas, porque se trata de um conceito jurídico indeterminado. E o terceiro é a autogestão de determinada categoria profissional. Enquanto o mercado pode vender um plano coletivo por adesão para entidades classistas, setoriais ou profissionais, a autogestão dessa categoria, pela ANS, ela é restrita a determinada categoria profissional. E aqui também traz uma série de problemas. O que é categoria profissional? Como é que se restringe isso? E, na medida que nós precisamos oxigenar as carteiras, esses critérios são critérios extremamente restritivos, além até do problema que o presidente já mencionou, enquanto que as autogestões podem contratar operadoras de mercado, né, para ter o que a gente chama de aluguel de rede fora do seu município sede, as autogestões que têm uma boa rede e que, de repente, queiram disponibilizar essa rede para o mercado, não podem fazê-lo, ou seja, contrariando até mesmo o princípio da igualdade. Então, esses aspectos foram aspectos que foram sendo passados para a ANS ao longo desses anos, mostrando essas preocupações, mostrando essas discrepâncias, até essa restrição, né, não justificada. E, nesse momento, a ANS, então, através desse instrumento da avaliação do resultado regulatório, através de um relatório que eles disponibilizaram, depois, com certeza, a Amanda vai encaminhar para aqueles que, porventura, não conhecem esse documento, mas é um documento muito bem feito, muito bem elaborado pela ANS, um trabalho da área técnica da ANS, onde levanta essa sensibilização sobre esses problemas. Por favor.
Rose, por favor. E aí nós vamos verificar, né, que esse relatório da ANS, né, então estabelece, né, essa evidência de como hoje está esse marco regulatório, né? Quem é que pode participar, portanto, desse grupo fechado, essas autogestões, essas modalidades previstas lá no artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º da Resolução 137, que já sofreu várias alterações ao longo do tempo. A alteração mais significativa foi em 2014, né? De lá para cá tivemos alguma alteração, mas não tão relevante. Mas a discussão toda é que muitas dessas alterações que foram feitas ao longo do tempo, elas acabaram restringindo as autogestões, né? Elas acabaram dificultando a sociedade civil organizada, dificultando as empresas de se constituírem sobre a forma de autogestão. Se nós pegarmos a primeira redação, a redação primitiva, lá na Resolução Consul na Resolução Consul, que foi a primeira, antes mesmo da constituição da agência, vocês vão verificar que os conceitos eram mais abertos, né? Os conceitos não eram tão restritivos. Mesmo a 137, depois a 148 vem e acaba restringindo algumas coisas, mas ao longo do tempo, a ANS foi estabelecendo, e ela reconhece isso, nesse relatório, ela reconhece isso, que essas mudanças normativas acabaram restringindo as autogestões. Pode passar. E aí, como já mencionado, a ideia de autogestão está relacionada ao oferecimento de um benefício assistencial compartilhado e pautado no mais puro mutualismo. Quer dizer, o que é o mutualismo? É a socialização do risco. E isso, esse conceito ainda é mais verdadeiro na autogestão, porque a autogestão não tem finalidade lucrativa, né? A autogestão, ela é gerida pelos seus próprios membros, né? Pelos patrocinadores, pelos beneficiários titulares, ou seja, aqui há uma diferença muito grande entre uma autogestão e uma medicina de grupo, por exemplo, porque uma empresa que participa como patrocinadora, por exemplo, de uma autogestão, ela não é uma mera tomadora de serviço, ela não é uma mera compradora de serviço, mas é alguém que participa da vida das autogestões, assim como seus beneficiários. Tanto é verdade que há uma súmula normativa, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 608, deixando claro que não existe relação de consumo nas autogestões. Mesmo com a alteração que nós tivemos ainda recentemente na 14454, continua inexistindo relação de consumo. E aqui, então, a ANS pontua que é um benefício essencial compartilhado e pautado no mais puro conceito de mutualismo, em que uma coletividade de indivíduos que tem a relação comum entre si se une para cotizar despesas relacionadas, no caso, a um plano médico. Essa cotização pode ocorrer apenas entre indivíduos participantes de uma coletividade ou também serem repartidos para os citados indivíduos e uma pessoa jurídica, por exemplo, uma patrocinadora. Pode passar. E aí a ANS coloca que, ao determinar que o grupo beneficiário seria restrito, a norma procurou dar um contorno e características que vinculassem os beneficiários de determinadas carteiras de forma que eles realmente representassem uma massa coesa de pessoas reunidas por afinidades e características comuns que se autogerissem. E aí vem a preocupação da ANS na questão da calibragem da norma, né? Ou seja, até que ponto que é um grupo fechado, nós sabemos, né? Agora, até que ponto eu vou restringir esse grupo, né? Até que ponto eu posso estabelecer determinados parâmetros, vamos dizer, vedando pessoas ingressarem nesse grupo, né? Até que ponto essa calibragem, né, é perniciosa ou não é perniciosa? Mas desde, claro, sempre a gente garanta, né? A gente acabe preservando essa essência que a Inês coloca de autogestão. Por favor. Que autogestão é autogerir, né? Autogerir. É o fato que a característica basilar do conceito de autogestão residiria na possibilidade de seus integrantes poderem administrar seu próprio plano de saúde em conformidade com os seus estatutos sociais. É o estatuto social que vai definir como é que é esse grau de participação, se é direto, indireta, como é que isso vai ser feito.
tendo poderes para votar e ser votado, de forma direta ou indireta, bem como decidir normalmente em assembleias ou através de órgãos representativos sobre os exercícios da autogestão. Quando a gente fala de autogestão, nós estamos falando de associações e de fundações, né? De associações e fundações sem finalidade lucrativa. Então, o que norteia a vida dessas entidades é o que? É o estatuto social. E aí a INS traz o primeiro questionamento. Mas como garantir essa representatividade? A dificuldade estaria em conceituar objetivamente o que seria uma ligação ou característica que uniria e assim representaria os beneficiários. A justificativa para o fechamento do grupo seria, então, a necessidade de delinear e restringir essas características comuns, diferenciando-as das demais modalidades que vendiam contratos por adesão. Por favor. E aí a gente vai vendo a ANS construindo a preocupação dela. Ela, inclusive, ainda recentemente, ela acabou até flexibilizando para uma co-irmã nossa, dentro do conceito de autogestão de fiscais de renda estaduais, aonde ela ampliou para fiscais de renda federal ou fiscal de renda municipal, né? E aí, quando ela tomou essa decisão, né, ao admitir a inclusão no rol de pessoas elegíveis a uma autogestão com algum agrupamento, ela fixou algumas premissas, né, que para ela são muito importantes. A primeira é que fosse mantida a integridade da ideia de grupo fechado da autogestão. A segunda é que houvesse uma identidade profissional entre os novos beneficiários da autogestão. Que houvesse objetivos funcionais similares entre outros grupos integrantes da autogestão. E o grupo fechado das autogestões e tivesse, de alguma forma, conectado com atividades laborais. Então, a ANS, ela vai, portanto, né, estabelecendo alguns parâmetros para ela que são de fundamental importância dentro das autogestões. Por favor. Com esse entendimento, concedendo uma interpretação não restritiva ao conceito de categoria profissional, né, a DICOL autorizou uma autogestão de auditores tributários estaduais a incluir um rol de pessoas elegíveis, né, de auditores tributários de outras esferas governamentais, municipais e federal, considerando que essa permissão era recepcionada pela finalidade regulatória das autogestões, que é manter grupos fechados e beneficiários conectados por atividades laborais. A questão toda é que há uma dificuldade grande, muitas vezes, de conceituação. Existem até alguns conceitos jurídicos indeterminados que acabam dificultando, que acabam restringindo as autogestões. Por favor. A própria ANS reconhece isso, né? Ainda sobre questões relacionadas a fatores restritivos, além do critério geral de elegibilidade, um critério adicional foi introduzido em 2011. Veja, em 2011, para o caso de patrocinadores de autogestão. A correlação contra o seu ramo de atividade. Tal critério foi incluído como parágrafo único no artigo 12 e, posteriormente, em 2015, excepcionalizado para a possibilidade de ingresso em patrocinadores participantes de uma cadeia produtiva contratada e outros patrocinadores que pertencem ao mesmo grupo econômico. Ora, vejam, se a gente for fazer um timeline, nós vamos verificar que essas restrições que a ANS estabeleceu, que não existia até então, não existiam na norma lá de 98, não existia na norma de 2006, na norma de 2007, é em 2011 que ela começa a estabelecer que o patrocinador, além do patrocinador participar total ou parcialmente do custeio do plano de saúde e despesas administrativas, além do patrocinador participar do órgão deliberativo superior da entidade, em conformidade com o estatuto da entidade, ela então começou a estabelecer outras restrições. Por exemplo, esse patrocinador tem que ser do mesmo ramo de atividade. Ora, isso acabou, na verdade, impactando muito as autogestões. Se nós verificarmos, né, esse decréscimo de 2002 até 2013, né, até 2024, para ser mais preciso, vocês vão ver que essas alterações que foram efetuadas, essa em 2011, né, acabou restringindo muito.
as empresas, né, que gostariam de se organizar sobre a forma de autogestão, elas precisam ser do mesmo ramo de atividade. Ora, se porventura num município, um grupo de indústrias, uma área industrial desse município, esse grupo de empresas, ele quiser constituir uma autogestão, eles não podem. Não podem, por quê? Porque não são do mesmo ramo de atividade. E essa é uma discussão que até hoje não foi muito bem esclarecida pela Inés, nem mesmo o que é ramo de atividade, né? Qual a abrangência disso. Isso traz realmente uma restrição muito séria, porque, na verdade, o porquê ramo de atividade? Grupo econômico ainda nós conseguimos flexibilizar em 2015, né? Mas, ainda assim, a Inés até hoje nem regulou essa questão de grupo econômico. Ela permitiu a entrada de um participante da cadeia produtiva, né, daqueles patrocinadores, mas tem que ser o único fornecedor da cadeia produtiva, ou seja, é algo que não existe na prática, né? É algo que não existe na prática. Então, a ANS, a Unidas já de longa data, tem feito injunções junto à ANS, tem feito advocacy junto à ANS, no sentido de tirar essas restrições. Restrições essas que, volto a dizer, começaram em 2011, e aí começa, na verdade, esse decréscimo, né? Começa esse decréscimo da abertura de novas autogestões e a diminuição considerável do número de beneficiários. Por favor. A redação à época do artigo 12, a ANS reconhece, não estabelecia critérios para adesão de patrocinadores às entidades de autogestões. Pessoas vinculadas a patrocinadores com características totalmente díspares e sem relação com o objeto social da entidade de autogestão poderiam ingressar como beneficiários, o que se entendia contrariar a própria definição de entidades de autogestão, qual seja oferecer plano privado de saúde exclusivamente a um grupo restrito de pessoas. O receio o receio está escrito assim no próprio relatório da ANS, o receio era que essa situação pudesse acarretar uma descaracterização da entidade de autogestão que se assemelharia, em muitos casos, a uma operadora classificada de medicina de grupo. Ora, não é verdade, né? Até 2011 nós não tivemos esse risco, né? Esse receio, né? E aí a ANS querendo, vamos dizer, restringir mais esse conceito de grupo fechado, acabou, na verdade, tendo um efeito contrário, né? No sentido de quase que inviabilizar esse segmento. Por favor. E aqui é importante até algumas situações práticas que começaram a ser apresentadas. A ANS, a própria GEAP, apresentou, mas o que é ramo de atividade se tratando de uma entidade que exerce serviço para funcionalismo público, por exemplo, né? Como é que se define ramo de atividade? Então, começaram algumas discussões, né? A ANS até chegou a flexibilizar alguns desses ingressos, mas ela mesma passou a reconhecer que esse arsenal normativo existente, ele traz uma insegurança jurídica, ele traz conceitos jurídicos indeterminados, e há uma necessidade, portanto, da revisão dessa resolução normativa 137. E a gente fica realmente muito feliz, né, com esse trabalho muito bem elaborado da ANS, né, no sentido de trazer à sociedade essa preocupação. Por favor. E aqui ela coloca não aplicabilidade da correlação de atividades para patrocinadores de direito público, né? Porém, não delimitou o conceito de ramo de atividade, né? Por favor. E aí a própria ANS, né, reconhece, porque já hoje o artigo 4º da Resolução Normativa 137 deixa claro isso. O ato constitutivo da entidade de autogestão, esse ato constitutivo é o estatuto, né, deverá conter o critério e a forma de participação de beneficiários titulares que contribuam para o custeio do plano de saúde, bem como de mantenedor ou patrocinador na composição dos seus órgãos colegiados de administração superior. Veja, isso já existe hoje, e isso para a ANS é de fundamental importância.
esse aspecto da ANS é uma verdadeira cláusula pétrea, porque é isso que vai distinguir o que é uma autogestão do que é uma medicina de grupo. Na verdade, não é o fato do patrocinador ser do mesmo ramo de atividade, ou do patrocinador ser do mesmo grupo econômico, ou ser o único integrante da cadeia da produtiva. Não é isso que vai distinguir. O que vai distinguir é esse aspecto do grupo fechado, né? E principalmente da participação de todos esses entes da vida da autogestão. Por favor. E aí a própria ANS coloca isso como a norma não faz nenhuma restrição, a aludida participação poderá ocorrer de forma direta ou indireta, pois nas associações poderão existir categorias diferenciadas e associados, bem como a lei civil não determina que todos tenham o direito de votar e ser votado, né? É o artigo 54 da norma. Então, veja, a própria ANS reconhece, né, que alguns conceitos dela se chocam até para o próprio Código Civil, né? Então, ela precisa de uma norma um pouco mais flexível, né, para poder ter um conceito jurídico mais determinado, trazer mais segurança jurídica e não ter uma norma tão restritiva. Por favor. Esclareça ainda que alguns produtos disponibilizados pelas autogestões, classificados como coletivos empresariais, também sofrem influência de acordos coletivos de trabalho, que acabam impactando a sua segurança. É verdade. Muitos dos planos de saúde, na realidade, têm as suas principais características, não definido pelas partes, mas definido num acordo coletivo de trabalho, né? Numa norma trabalhista, portanto, né? Então, são questões que a norma tem que levar em consideração também isso. Por favor. Para a autogestão, a administração da rede de prestadores deverá ser feita de modo direto, só sendo permitida a terceirização mediante convênio com outras autogestões, né? Aqui também tem um aspecto realmente de contrariar até um próprio princípio, né, do direito no sentido de interpretar de forma igual, né, situações iguais, né, o princípio da igualdade. Então, vejam, uma autogestão, ela pode, fora do seu município sede, pode se utilizar da rede de uma outra autogestão, seja através de um convênio de reciprocidade, e convênio de reciprocidade é uma via de duas mãos, seja através até da contratação, do aluguel da rede de uma outra autogestão, ou seja, pela contratação, pelo aluguel de uma rede de uma operadora de mercado. Isso é muito comum, né, em determinadas regiões, muitas vezes, até com Unimed. Porém, a autogestão, se nós verificarmos o artigo 3º da RN 137, como ela tem um objeto social exclusivo, ela não pode alugar a sua rede para uma operadora de mercado. Enquanto ela pode contratar uma operadora de mercado para ter uma rede, pode alugar uma rede, uma operadora de autogestão não pode fazer isso. Isso traz uma situação bastante injusta, porque esse aluguel de rede pode representar, para aquelas que quiserem, para aquelas que assim tiverem, pode representar um incremento de receita que vai ser usado justamente na sustentabilidade da autogestão. Enquanto o mercado pode fazer isso, a autogestão não pode fazer isso. Por favor. E aí a própria ANS reconhece, contudo, a impossibilidade das autogestões utilizarem a rede de prestação de serviço de operadores de outras modalidades ou de oferecê-la para outro operador impõe custos regulatórios para essa modalidade, na medida em que limitam a possibilidade de gerir sua rede credenciada. Então, a ANS traz essa constatação também no seu relatório. Por favor. E aí nós vamos ver aqui do lado da oferta, impedir que as autogestões realizem contratação ou celebração de convênio com operadoras de outras modalidades, para que essas utilizem sua rede credenciada, reduz a possibilidade de oferir receitas adicionais para financiar a oferta dos serviços médicos hospitalares. É o que nós acabamos de mencionar. Então, é importante que aquelas autogestões que têm uma rede e que, de repente, pode ser compatível com operadoras de mercado, que mencionem isso na manifestação que vai ser levada à ANS.
que mostrem que essa restrição acaba inibindo essa autogestão, porque ela não pode, né, se valer, né, de repente, de uma receita, né, que poderia vir justamente por essa gestão de rede que ela poderia realizar com outras operadoras de mercado, sem prejudicar a qualidade do serviço prestado aos seus beneficiários, né? E a ANS, ela partiu dessa presunção, né? E outra, volta um pouquinho. Rose, volta uma. Já voltei, já. Presta atenção. Então, na realidade, né, quer dizer, essa limitação, né, acaba restringindo a autogestão. Pode passar, por favor. Outro aspecto importante a ser avaliado é o fato que essa premissa não foi explorada nas demais modalidades, ou seja, a própria ANS reconhece essa flagrante inobservância do princípio da igualdade, né? Enquanto as outras podem, nós não podemos, né? E a ANS pontua isso no relatório, e ela coloca, indo além, considerando a escassez de oferta de serviço de saúde do país, até que ponto tal restrição se justificaria, uma vez que, na prática, constitui mais do que uma atividade comercial, mais do que uma atividade comercial, uma economia de escopo na atividade da pessoa jurídica. Pode passar, Rose. E aqui, então, o escopo dessa tomada de subsídios que a ANS está realizando, volto a dizer, ainda não é uma análise de uma redação de uma resolução, ainda não é uma análise do impacto regulatório, mas é, na verdade, né, uma discussão que ela traz para a sociedade, para que a sociedade a ajude, né, e que as filiadas também, que as nossas operadoras a ajude a entender se isso que ela está trazendo é uma verdade ou não, né? Se existem dados científicos, né, que embasem, na verdade, todas essas preocupações que a ANS traz, preocupações essas, volto a dizer, que foram fomentadas, que foram provocadas, que foram levadas pela Unidas de longa data. Eu tive a honra até de ter sido citado também no relatório da ANS, mas a ANS reconhecendo, portanto, né, esse papel, implicitamente reconhecendo esse papel de advocacy, né, que a Unidas faz em defesa das suas filiadas, defesa junto à ANS, defesa no Congresso Nacional, defesa junto ao Conselho Nacional de Justiça, a determinados setores do Judiciário, defesa junto ao Ministério da Saúde, a diversos outros órgãos, né? Participação efetiva junto com as outras entidades, no fórum das entidades, né? Fomentando, na verdade, um aperfeiçoamento regulatório. Então, a ideia desse relatório, e volto a dizer, um relatório muito bem escrito, né, pela equipe da DIOP, né, trazendo, na verdade, essas preocupações, essas constatações. Vamos lá. E aí, já vamos caminhando para o finalzinho mais do relatório, ela coloca essa necessidade que parece ser, até porque a autogestão é o segmento que tem o maior número de idosos, né? E se eu não dou a possibilidade de oxigenar essas carteiras, né? Se eu não dou a possibilidade dessas carteiras receberem novas vidas, né? Como é que fica a sustentabilidade das autogestões? Não obstante o relevante papel social que ela realiza, né? Principalmente tendo em vista essa quantidade de idosos, principalmente porque é o segmento onde os beneficiários permanecem por mais tempo dentro do plano de saúde, enquanto a média no mercado, às vezes 2, 3 anos, a pessoa sai e vai para uma outra operadora. No caso das autogestões, não, as pessoas vão ficando a ponto de nós termos hoje quase 30% da carteira das autogestões de pessoas idosas, que permanecem dentro do plano. E vocês sabem que, além do mutualismo, nós temos esse pacto intergeracional, né? Onde os mais novos pagam, de certa forma, para os mais velhos, apesar de alguns problemas que nós estamos tendo agora com o TEA, mas ainda assim. Então, é muito importante essa constatação da agência. Todo o sistema de saúde brasileiro
se fundamenta no mutualismo, sistema que se baseia na diluição de riscos entre um grupo de pessoas, e no denominado pacto intergeracional, sistema pelo qual os mais jovens assumem parte das despesas dos mais velhos. Assim, uma eventual falta de oxigenação da carteira, com a entrada menor de beneficiários mais jovens, pode trazer aumento relevante de custos para a autogestão. Esse aumento, a depender de sua magnitude, acabará sendo transferido para os beneficiários. Provavelmente os mais jovens, pela menor aversão ao risco, que no caso do jovem é menor, e causando uma antisseleção do risco, agravando ainda mais o equilíbrio atuarial da carteira e ameaçando a assistência à saúde daquela população de beneficiários. Ora, se a ANS passa a restringir muito esse conceito de autogestão, se a ANS passa a fechar, na verdade, a criar dificuldade para... Perdão. Criar dificuldade, né, para a criação de novas autogestões, adesão de novos beneficiários, a possibilidade de categorias profissionais, setoriais e profissionais se autogerirem, né? Dentro, inclusive, do princípio da liberdade econômica, dentro do princípio do direito de associação previsto na própria Constituição Federal. Se a ANS restringir isso, o que vai acontecer com essa carteira? Essa carteira vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais cara, os mais jovens vão procurar outras modalidades de operadora, e nós vamos ter um colapso de um setor que tem uma representação, uma importância social tão grande, né? É o que a ANS, então, coloca, né? E, desta forma, com vista a aprofundar a análise dessa modalidade e melhor compreender o efeito da atual regulamentação, entendemos que um estudo mais detalhado sobre os possíveis cenários, aliado às informações relacionadas à assistência, fiscalização e uso do SUS pelos beneficiários dos planos comercializados pelas autogestões, é essencial para avaliarmos os impactos da manutenção da regulação como vemos hoje. E é justamente esse convite, e fico feliz que nós já temos mais de 109 participantes aqui nessa sala, fico muito feliz do interesse de todos, né, com referência a esse aprimoramento das autogestões, né, com referência à necessidade de se viabilizar a oxigenação dessas carteiras, a flexibilização da norma da ANS, garantir, portanto, a sustentabilidade, não só a sustentabilidade, mas também a concorrência, porque isso faz com que as empresas, isso faz com que os trabalhadores, que os servidores públicos, ao avaliar como fazer o seu plano de saúde, como contratar o seu plano de saúde, passam a ter, vamos dizer, mais facilidades para, caso queiram, se auto-organizarem, né? Numa entidade sem finalidade lucrativa, uma entidade fechada, uma entidade que é autogerida, né, pelos seus próprios membros. Vamos lá. E aí, pontos de atenção a ANS coloca no relatório dela, né? Toda a regulamentação sobre as autogestões perpassa por essa característica central, diferente das demais modalidades, pela existência de duas circunstâncias operacionais básicas: inexistência de finalidade lucrativa e não participam no nicho de venda de serviço, de forma que existe exclusivamente para assistência a seus associados beneficiários. Ou seja, nós não estamos no mercado, né? Não é um produto de prateleira, não é um produto de mercado. E tais características aliadas, portanto, e é o que eles constatam, a estagnação do número de beneficiários frente às demais modalidades de atuação das operadoras que ofertam planos médicos hospitalares, o envelhecimento dos grupos assistidos e possível aumento de sinceridade. Claro, vai aumentando a idade, vai aumentando o risco, podendo impactar a sustentabilidade desse segmento tão importante para a sociedade, segmento tão bem avaliado pela sociedade, segmento que não tem tanta judicialização, tantos problemas como os outros. Só que esse modelo regulatório é um modelo restritivo. E ele não era restritivo. Ele não era, ou não era tão restritivo. Ele foi se tornando, com o tempo, mais restritivo. Por favor. A ampliação do grupo fechado, alcançado pelas autogestões, poderia trazer benefícios potenciais à sua saúde econômica e financeira, na medida em que possibilitaria o incremento no número de beneficiários e a oxigenação da carteira, e, consequente, maior diluição dos riscos financeiros a que a operadora estaria exposto, além de potencializar a concorrência. Vejam, grifem isso, potencializar a concorrência. Ou seja, nós estamos aqui fazendo uma defesa
pura e simples de um segmento. Nós não queremos aqui uma reserva de mercado, não é isso. Mas nós queremos ter a oportunidade, né, de ser também algo que possa ser oferecido à sociedade, que a sociedade pode verificar se tem interesse ou não, e que essas restrições normativas não seriam, portanto, o impasse para que empresas, para que categorias pudessem se auto-organizarem, pudessem manter seus planos de saúde através de uma autogestão. Por favor. No entanto, qualquer flexibilização do conceito fechado que não esteja claramente definida impediria uma avaliação objetiva dos impactos atinentes à abertura para novos grupos elegíveis. Por ser ponto sensível e difícil de alimentação, seria recomendável a participação social, notadamente do setor regulado, quanto aos limites dessa abertura, de forma que eventuais ajustes normativos estejam em consonância com as necessidades desse segmento, mas não descaracterizem esse tipo de modalidade, especialmente considerando que a participação efetiva dos beneficiários nos órgãos de administração, que é a essência da autogestão, é contrapartida para retirar-lhes a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, a ANS nos convida a uma reflexão. Essa tomada de subsídios, né, é um momento de reflexão. E ela chama a sociedade, ela chama as filiadas, né, as autogestões, para falar, não, tá bom, como é que nós podemos abrir sem perder a essência? Como é que nós podemos oxigenar as carteiras sem perder a essência? Como é que nós podemos fazer isso sem que nós sejamos considerados uma medicina de grupo? Esse que é o desafio que a ANS está, vamos dizer, está nas mãos da ANS, ou seja, ela já constatou determinadas premissas, determinadas circunstâncias, né? Mas como fazer isso, né? E ela pede, então, ajuda das operadoras, ela pede ajuda da sociedade, e ela quer saber o seguinte, mas essa norma, ela tem gerado, sobre o aspecto social, um benefício ou um malefício? Essas restrições são positivas ou são negativas para a sociedade? Por favor. E aí, volta essa questão da gestão participativa dos beneficiários, né? Ela chama atenção que ela deseja, na verdade, alterar, mas como alterar, né? Como alterar? Os participantes dos planos administrados pelas empresas necessariamente possuem representação nos seus órgãos federativos, sendo corresponsável pela própria gestão do operador. Isso, no nosso entender, fornece maior transparência às atividades das operadoras, permitindo um melhor alinhamento entre a estratégia e a sua estrutura. No entanto, reforçamos que a norma atual menciona, mas não é explícita sobre como se daria essa participação, o que também pode ser objeto de ajuste. Então, a ANS chama a sociedade para conversar a respeito disso. A tomada de subsídios não é só o que as pessoas vão mandar, a ANS também está realizando estudos, aprofundamentos e tudo mais, mas é de fundamental importância ouvir as operadoras. É de fundamental importância ouvir a sociedade civil organizada. Mesmo que não seja essa manifestação da sociedade civil organizada alguma coisa extremamente técnica. Até porque há um tecnicismo muito grande e nem todos conhecem essa legislação, esses normativos, mas é muito importante a ANS perceber que a sociedade reconhece que a autogestão tem uma relevância social muito grande. Reconhece que a autogestão ela pode ser, né, uma opção para trabalhadores, para servidores, para empresas, para categorias setoriais, profissionais. Ela precisa perceber isso, né? Ela precisa ter isso de uma forma mais... Até precisa mensurar melhor isso, né? Então, por isso que essas manifestações dessas entidades classistas, setoriais, profissionais, né? Setores representantes de empresas, né? Como a Fiesp, como o SESI, como a Confederação Nacional de Indústria, como sindicatos, né? Como associações representativas, isso, nesse momento, é muito importante. E a quantidade de manifestações é muito importante. O volume
é muito importante. É muito importante que as filiadas da Unidas se manifestem também naquele questionário, especificamente para a sua situação, especificamente para a sua área. Se é uma autogestão com patrocinadores, se é uma autogestão de categoria profissional, se é uma autogestão que tem condições de disponibilizar a sua rede para terceiro, é muito importante que expressem isso. Se é uma autogestão que é também uma entidade fechada de previdência complementar, que manifeste isso para a ANS e que mostre, olha, como é que nós podemos abrir sem perder a essência, né? Sem perder essas características básicas. Por favor. E é justamente até a própria questão, como eu disse, das entidades fechadas de previdência complementar, a ANS está muito interessada em conhecer como é que isso pode ser feito, como é que pode ser feito esse fechamento do grupo com uma participação na gestão dos fundos. Ela está aberta, né, a discutir, desde que sejam apresentadas esses desenhos, essas premissas com essas preocupações que a ANS já pontua desde o início. Por favor. Já estamos caminhando para o fim. As recomendações, né, as autogestões com modalidade de operador de planos de assistência de saúde suplementar, é conceituada pela Resolução 137, é um grupo fechado, sempre dada lucrativa, tem uma gestão participativa dos beneficiários, uma correlação de atividades entre patrocinador e vinculados, e essa discussão é a discussão que para nós tem realmente uma relevância muito grande, com referência à categoria profissional muito da mesma forma, sobre regras de compartilhamento de rede, ou seja, são preocupações que as autogestões têm. Por favor. Agora, volto a dizer, nós estamos iniciando o relatório da ANS, e eu recomendo àqueles que queiram se aprofundar, que leiam esse relatório. A Amanda vai disponibilizar para todos os participantes, né, esse relatório aqui da ANS, muito bem feito, muito bem embasado, com números, com dados, com esses timelines que nós mencionamos aqui. Então, aqueles que quiserem aprofundar, é um documento muito importante. Só que essa é uma primeira etapa, né? É uma primeira etapa de rediscussão do tema, coisa que a Unidas vem de longa data, né? Isso para nós aqui da Unidas é um momento histórico, é um momento muito rico, né? Porque de longa data a gente vem falando sobre isso, discutindo sobre isso, fazendo N gestões, não só na ANS, mas no próprio parlamento. Vocês pegarem até o próprio projeto de lei 746, que é de 2006, a Unidas sempre se manifestou no sentido também de mudança da lei. Tivemos com os 3 relatores, né? com o Rogério Marinho, com o Irã, com o Duarte Júnior, mas nós temos uma oportunidade que a ANS, então, alguns setores da ANS que eram um pouco refratários a essa questão, preocupados, né, como fazer isso sem perder a essência, né? Hoje eles, então, fizeram um documento que nos traz aqui para a reflexão. Então, essa primeira etapa é de rediscussão do tema, essa tomada de subsídio não se limita a ANS só a tomada de município, elas também vão realizar estudos aprofundados sobre o tema, está chamando a sociedade, né, para se manifestar, e na medida que ela constata isso, né, e que ela já, de certo modo, já registrou isso aqui, essa preocupação com a oxigenação, essa preocupação com a sustentabilidade, ela, então, vai para uma segunda etapa, se ela se convencer, né? Essa segunda etapa é a análise do impacto regulatório, é a consulta pública, é a audiência pública, é a apresentação de uma minuta de resolução para a sociedade discutir, e aí é o que nós queremos, né? É esse o nosso objetivo, essa é a nossa luta, né? Por favor, pode continuar. Só para não vou tomar o tempo de vocês, isso já foi objeto de outras reuniões, né? Mas tem um questionário que a ANS apresenta, né, para as operadoras se manifestarem, né? Quer dizer, e ela pede, portanto, pode ir passando, Rose, né? Ela pede se a insuficiência do modelo atual, uma análise do desenho atual regulatório, né? Inclusive entidades que, porventura, queiram discutir isso também, isso está em aberto, mas a gente sabe que esses são temas mais
mais candentes para as próprias operadoras, né? Para quem está no segmento, tem algumas questões que são muito técnicas, né? Para o segmento. Mas são questões muito importantes. Então, para que essas autogestões que tenham realmente essa situação presente, possam, então, estar se manifestando, né? O prazo é até 27 de junho agora, né, para apresentar essa manifestação. Esse trabalho não termina pela ANS em 27 de junho, ela vai continuar essa discussão, mas é muito importante a observância desse prazo, né? Ou seja, é até segunda-feira da próxima semana, se não me engano, né? Então, a ANS, então, ela quer, na verdade, né, que a gente, então, se manifeste com referência a esses aspectos. E é muito importante, né, que é muito importante que todos se manifestem, tanto nós aqui, aqui na Unidas, eu, Amanda, Anderson, estamos à disposição de todos para conversar, para trocar ideias, né? Vamos, inclusive, disponibilizar o que nós fizermos pela Unidas, mas isso independe da contribuição de cada um, né? Isso depende, e é muito importante a contribuição de cada um. Essa apresentação que nós estamos fazendo já vai ser disponibilizada para todos após o seu encerramento, né? Mas, volto a dizer, não termina aqui, né, a nossa possibilidade de estar discutindo com todos alguma questão particular, alguma questão específica. Pode continuar. Então, esse é o questionário, né? Não precisa ser todos os itens, porque alguns vão se aplicar a alguns, outros vão se aplicar a outros, né? Nós temos chamado muita atenção para a questão, pode passar, temos chamado muita atenção para a questão da lei da liberdade econômica, né? Nós entendemos, por favor, pode passar, que em 2019 nós tivemos uma alteração normativa muito importante, onde são princípios que norteiam a liberdade econômica, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, mas principalmente que a intervenção do Estado deve ser subsidiária, excepcional, sobre o exercício de atividade econômica. A intervenção estatal deve ser a menor possível, né? Então, certas restrições que a ANS impõe hoje, nós entendemos que poderiam até se chocar, né, com a questão da liberdade econômica. Claro, sempre garantido a essência, sempre garantindo aquelas cláusulas pétreas que a ANS coloca no relatório de ARR que ela apresenta. Por favor. O direito de associação, inclusive, é um direito constitucional, né? É um direito previsto na Constituição Federal. Diversos incisos do artigo 5º tratam, né, do direito de associação. E essas associações, as autogestões, elas se formam através de associações ou através de fundações, né? São entidades sem finalidade lucrativa. Nós não temos sociedades comerciais. Exceção feita às autogestões de recursos humanos, né, que através do seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado tem um plano de saúde, mas é uma outra categoria. Inclusive, a própria ANS estabelece um tratamento jurídico diferenciado para a autogestão de recursos humanos, nem precisa ter as garantias financeiras exigidas de todas as operadoras, né? Porque esse empregador já assume, na verdade, todo o risco da atividade do plano de saúde. Mas para nós é de fundamental importância rever esses conceitos de patrocinadores, mantenedores, rever esse conceito limitado de categoria, de determinada categoria profissional, nem pode ser determinadas, né? Tem que ser determinada, quando, na verdade, para o mercado pode o contrato coletivo por adesão ser entidades classistas, setoriais ou profissionais, né? A questão mais específica de algumas, que é com referência à rede, né? a poder alugar a sua rede, ou seja, tem uma série de questões, e outras questões que, inclusive, a Unidas tem apresentado aí ao longo dos anos. Por favor. E aqui, para finalizar, tinha uma outra apresentação que a Rose, tem uma outra apresentação que a Giovana mandou logo em seguida, que eu coloco no final uma minuta Pega a outra apresentação, outro e-mail dela. Só no finalzinho. Nós fizemos, gente, porque nós recebemos, inclusive o primeiro a falar sobre isso, e aqui temos que fazer justiça, foi o doutor Alfeu, que ele falou assim, mas não pode... Aí, obrigado, Rose. Falou, mas não pode a Unidas tentar preparar uma minuta de manifestação de entidades, porque nós conhecemos muitas entidades
que não querem entrar no mérito dessa discussão, que não querem se especializar nesse aspecto técnico da resolução, isso, aquilo, do artigo tal, mas que gostariam, na verdade, né, gostariam de se manifestar perante a ANS, né, de mostrar para a ANS a sua preocupação com referência a essa tomada de subsídio, sua preocupação com referência à questão até da própria concorrência, sem partidarismo. E as empresas têm liberdade de se constituir em autogestão, de comprar plano de mercado, mas as empresas, pelo menos, precisam ter o direito de opção, de optar. Eu quero conhecer o modelo de autogestão, eu quero poder ter a possibilidade de estar numa autogestão. Então, nós fizemos aqui, doutor Alfeu, nós fizemos uma pequena minuta, né? E nós tínhamos até um trabalho mais extenso, mas acho que ia dar mais confusão. Então, nós procuramos fazer uma minuta um pouco mais singela, mas que pode ser alterada de caso a caso, mas para servir, na verdade, como um norte, né? Para servir como uma referência de entidades, e algumas que estão até nos honrando com a sua presença aqui, que poderiam se manifestar perante a ANS, e a Amanda está aqui à disposição, nós estamos à disposição, mas nós elaboramos uma nota de apoio. Uma nota, como disse, singela, que pode ser alterada, pode ser melhorada, mas apenas para servir, então, como referência. Então, por essa nota, pela presente, queremos externar o apoio de nossa entidade, a iniciativa da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, no sentido de discutir com a sociedade a revisão do conjunto de normas que trata as autogestões. As autogestões desempenham uma importante função social, oferecendo planos de saúde privados sem fins lucrativos a grupos fechados de pessoas com características específicas. Esses grupos são compostos por empregados, servidores públicos e empresas que participam ativamente de sua gestão conforme seus estatutos sociais. Pode passar. Analisando a regulação exercida pela ANS, verifica-se que as alterações realizadas ao longo dos anos acabaram restringindo o crescimento das autogestões, sendo que em 2006 existiam 291 classificadas como autogestão. E em 2023, esse número é de 145 empresas ativas no país. São dados da própria ANS que estão no relatório. Acreditamos que as restrições estabelecidas contribuíram significativamente para essa redução, apesar da qualidade dos serviços prestados e do alto número de idosos atendidos por essas entidades. Vale destacar que as autogestões têm a maior longitudinalidade no mercado, considerando o tempo médio de permanência dos beneficiários em comparação com as operadoras com fins lucrativos. Por favor. Entendemos que se faz necessária a revisão das normas da ANS, possibilitando uma oxigenação da carteira de beneficiários, mantida a essência de grupo fechado e participação dos beneficiários titulares e empresas patrocinadoras e mantenedoras nos órgãos de delegação superior das entidades de autogestão. Isso contribuirá para a sustentabilidade econômica financeira desse segmento, preservando a sua essência e elevando o nível de competição no setor de planos privados de saúde, atualmente marcada por alta concentração. Empresários, empregados, servidores públicos e membros de associações classistas, setoriais ou profissionais poderão se auto-organizar, sem perder as características das autogestões, respeitando as disposições dos seus estatutos sociais. Por favor. É isso, então, portanto, que pode passar. Que nós tínhamos para essa tarde, para apresentar às senhoras e os senhores, para trazer como contribuição, e para nós é um momento muito rico, muito caro, além das filiadas, nós temos também importantes representantes da sociedade civil aqui presentes nessa sala, né, para a gente conversar sobre essa questão. Quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer manifestação, por favor, fique muito à vontade, é muito bem-vindo. E, mais uma vez, como disse o presidente, nós agradecemos muito, né, essa disponibilidade dos senhores e das senhoras nos ouvirem, né, para contribuir para aquelas que vão responder o questionário, para contribuir para aquelas que, porventura, não têm interesse, né, essas entidades
não têm interesse no questionário, mas gostariam de alguma forma registrar perante a ANS a sua preocupação, né, com esse momento, né, entendendo que se faz mister uma revisão do modelo regulatório das autogestões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Toro. Acredito que o pessoal talvez esteja aí formulando, né, algumas questões. Tem já um comentário do doutor Alfeu. Parabéns, ficou muito bom o texto. Por favor, disponibilizar para que possamos iniciar o encaminhamento. Após a reunião, será disponibilizado, se assim entenderem conveniente, será disponibilizado o texto e a própria apresentação. Perfeito. Eu já vou colocar no arquivo em Drive e coloco o link aqui para ficar mais fácil para todos baixarem também. Não sei se o Anderson quer complementar. Anderson, por favor, fazer mais alguma explanação e até que a gente receba aqui novas perguntas também. Não, vamos aguardar o pessoal, né? Mas o importante é saber deles aí, o que a gente pode complementar aqui de informação, o que a gente pode ajudar. A ideia é sensibilizá-los mesmo, né? E a gente vai encaminhar também, né, Toro, uma minuta aí do que seria uma carta de apoio, uma sugestão apenas, pode ser alterada, adaptada, mas apenas para entender um pouco o que é esse apoio junto à agência. A gente vai enviar para todos que foram convidados aqui para a reunião, uma minuta do que seria uma carta de apoio a essa revisão. E aí, junto com a carta, junto ao corpo de e-mail, vamos deixar disponível mais uma vez os nossos contatos aqui. Perfeito. Acho que o Patrolini levantou a mão. Eu habilitei seu áudio. Se você quiser fazer a pergunta, fica mais fácil diretamente. Oi, o doutor Toro, os demais colegas aí, boa tarde, né, para todos vocês. Eu entrei um pouquinho atrasado na reunião aí, talvez eu possa até me falar alguma coisa que de repente já comentou, Toro. Mas eu faço aqui, né, tentar fazer uma colaboração aqui do que a gente trouxe das entidades fechadas. Eu vi ali que foi falado um pouco sobre as entidades fechadas de previdência complementar, que o que nos ajudou bastante foi quando a gente pôde fazer a segregação dos planos. Então, para eu ter hoje, abrir o mercado, tudo bem, vamos abrir o mercado e vamos começar a poder trazer mais patrocinadores para dentro do plano. Mas se a empresa tem apenas um plano, ou se aquele plano ele acaba sendo compartilhado por todos os outros, inclusive na sua responsabilidade fiscal e de custos, fica difícil você levar para uma operadora, levar para uma patrocinadora, uma massa de uma empresa, eventualmente, que ela precise fazer essa análise da massa para saber se vai permitir o ingresso dessas outras patrocinadoras ou não. Porque dentro da Previdência Complementar, os meus colegas aí sabem melhor do que eu, existe essa separação, essa segregação de CNPJ por plano. Então, cada plano de previdência, aqui na Fundação Sanepar nós temos 3 planos de previdência, cada um desses planos tem um CNPJ, e cada plano deste tem seu próprio patrimônio, suas próprias dívidas, e não responde pelas dívidas do outro plano. Então, eu consigo segregar muito bem a massa para que a gente consiga dizer, esse daqui pertence essa dívida pertence a esse plano, essa dívida pertence a esse, a gente não comunica. É diferente, claro, dentro do âmbito da saúde suplementar, são mundos totalmente diferentes e complexos, que a operadora acaba respondendo por todo o conteúdo, por todos os planos, né? Mas se a gente conseguisse, né, no futuro isso, seria o melhor dos mundos. Muito bom, Baterino. Obrigado pela sua contribuição. Não só a sua contribuição, mas essas reuniões todas, as entidades fechadas de previdência complementar, que são filiadas à Unidas, têm trazido coisas realmente muito interessantes. E vejam que o próprio relatório da ANS, em 2 oportunidades, diz que eles querem reconhecer melhor essa legislação da previdência complementar. Porque nós sabemos, né, Patrícia, você melhor do que eu,
que, não obstante o artigo 76 da lei complementar ter possibilitado a convivência de previdência privada com planos de saúde, isso sofreu grandes problemas ao longo do tempo, a própria Secretaria da Previdência Complementar, a própria Previc, aquela norma conjunta que não acrescenta muita coisa, né? Ainda nós temos algumas situações muito complicadas. Agora, é importante a gente ter em mente, primeiro, que todos se manifestem, inclusive apresentando, né, essas suas particularidades. Mas é importante a gente ter uma ideia do momento histórico que nós estamos vivendo. Ou seja, nós precisamos avançar, né? Da forma como está, nós precisamos avançar. A gente sabe que a gente não vai conseguir tudo, né? A gente não vai conseguir tudo. E é importante a gente nos concentrar com aquilo que é mais importante, né? Que é mais importante para a flexibilização das entidades fechadas, prêmio complementar que tem plano de saúde, para as autogestões com patrocinadores, para as autogestões que hoje só são de determinada categoria profissional. Talvez, nesse momento, a gente não tenha muito espaço para algumas discussões extremamente pontuais, extremamente técnicas, né? Mas nós precisamos avançar. Eu sempre gosto eu sempre gosto de dizer que esse momento é o momento de nós avançarmos. E lá na frente, né, nós discutirmos melhor algumas questões. Mas o importante é nós avançarmos. Então, eu sei que vocês também, na Previdência Complementar, estão preparando um documento, né, mostrando para a ANS essas particularidades, as mudanças que foram feitas na Previdência Complementar e que foram muito importantes, né, no sentido de oxigenar a carteira de Previdência Complementar. Então, todas essas contribuições são muito bem-vindas, Paternino, são muito bem-vindas, mas nós precisamos concentrar em alguns aspectos que são hoje vitais para nós, né, e vocês conhecem isso muito bem, né, para que a gente possa avançar. A questão da redação, de resolução e coisa assim sentido vai ser num segundo momento, não vai ser agora. Mas nós precisamos levar dados científicos, dados que a ANS possa, então, se sensibilizar para nós partirmos para a segunda etapa, que é a análise do impacto regulatório. Mas obrigado aí pela sua contribuição e nós chamamos a atenção na apresentação que essa experiência da Previdência Complementar, a própria ANS chamou a atenção no relatório dela e ela vai também se aprofundar, vai estudar um pouco mais para ver o que pode, de repente, trazer sem perder aquelas características que são cláusulas pérfidas, que são cláusulas essenciais, que isso a ANS não abre mão para não confundir o que é uma autogestão e o que é uma medicina de grupo. Muito obrigado, Paternino. Obrigada. Tenho a Helena Germano com a mão levantada. Também habilitei seu microfone, por gentileza, Helena. Não estamos te ouvindo. Se quiser fazer a pergunta pelo chat também, fiquem à vontade. E só também para mencionar, nós estamos... Hoje, a nossa prioridade era entregar essa minuta de nota de apoio à sociedade. Nós agora estamos trabalhando numa nota, num questionário de resposta questionário pela Unidas, que nós vamos estar também disponibilizando acredito que até quarta-feira vocês têm essa minuta, mas sem prejuízo, né? Claro, a nossa vai ser um pouco mais genérica, né? Mais afinada com o que está no próprio relatório, que esse relatório foi fruto de todas essas nossas discussões ao longo do tempo, né? Mas nós vamos disponibilizar, sim, um questionário para as nossas filiadas, que a partir daí poderá ajudar, né, na discussão dos seus questionários próprios. Mas chamando atenção para o questionário próprio, porque o questionário próprio leva em consideração a realidade da operadora, os dados científicos, os dados técnicos, os dados de números das operadoras, né? Mas isso será disponibilizado, sim. Hoje, nós queríamos disponibilizar para a sociedade civil essa nota de apoio
né? Porque já estavam algumas entidades nos cobrando, né? Olha, mas será que nós não queremos responder o questionário, mas poderíamos contribuir de alguma maneira? Então, nós já trazemos aqui uma minuta que, claro, é uma minuta, pode ser melhorada, pode ser revista, mas é um ponto de partida. Isso já E realizamos já algumas reuniões, já desde a semana retrasada nós estamos fazendo reuniões, nós estamos conversando com operadores, temos recebido algumas contribuições, então esse é um trabalho que agora nós vamos fechar. Isso, a Fernanda tinha feito essa pergunta, doutor Toro, no chat, por então isso já mesmo. foi respondida. Então tá ótimo. Perfeito. A Helena está com o microfone habilitado, só precisa habilitar o microfone, né? O seu microfone no seu computador para que possa fazer a pergunta, por favor. Também não? Agora sim. Desculpa, está com... Então, vamos lá. Isso, tá... Eu faço parte do Conselho Deliberativo do PASA. O PASA é o plano de saúde que dá assistência aos empregados ativos da Vale, seus aposentados e pensionistas, né? E eu, particularmente, eu fui presidente do Conselho Deliberativo do CIEFAS, fui diretor do CIEFAS, fui superintendente do CIEFAS no Rio de Janeiro e fui partícipe do início das negociações para a flexibilização dos planos de assistência à saúde. O primeiro contato nosso do CIEFAS, né, hoje Unidas, foi com a deputada Laura Carneiro. O projeto que ela estava apresentando tinha uma folha. Nós rimos a dessa época e discutimos, depois surgiu a Lei 9656. Mas a nossa preocupação, doutor Toro, o senhor que vem acompanhando há longos anos essas disputas da autogestão, quando foi aprovada a Lei 9656, nós estivemos lá, nós éramos componentes efetivos do CIEFAS e tivemos uma atuação muito forte no Congresso. Mas, no final de tudo, a gente chegou à conclusão que trocamos o 6 por meia dúzia, porque que vantagens as autogestoras tiveram com a Lei 9656? Então, agora a gente sente que a própria Agência Nacional de Saúde já está sensibilizada para ver se descobre uma maneira, sem agredir as competidoras, de como a gente pode aumentar esse grupo, que hoje é muito limitado, né? Então, a gente sonha em, já havendo essa disponibilidade da Agência Nacional de Saúde, evidentemente com a sua colaboração, que a Unidas possa apresentar um estudo consagrado nas opiniões de todas as autogestoras, de forma que a gente possa ter um universo garantido. Hoje, as autogestoras estão com um patamar de pessoas com mais de 60 anos de idade, que é assustador, enquanto que as de medicina de grupos estão com um contingente de 30% a 35%. Então, acho que é o momento da Unidas dar um esforço adicional. Eu, pessoalmente, não conheço o Anderson, mas é um personagem da CACI, sempre são pessoas que a gente tem que tirar o chapéu. Então, eu faço votos que, doutor Moura, o senhor, aí comandado pelo Anderson, e as demais autogestoras desse país possam se dar as mãos, mesmo aquelas que não têm interesse específico, mas visando a preservação do atendimento a todos os assistidos. Era só essa a minha opinião. Não, mas muito obrigado. Qual é a sua graça? Luiz Carlos Andréia. Doutor André, muito bom. Muito obrigado pela sua manifestação, muito rica a sua manifestação. Inclusive, quando o senhor se reporta à origem da lei, né, diz o folclore que surgiu uma nota do Hélio Gaspari, dizendo, quando estava tratando do tratamento diferenciado a ser dado às autogestões, o Hélio Gaspari tinha colocado uma nota no jornal O Globo, naquela época, dizendo que se não se tomar cuidado em conceituar o que é autogestão, todo mundo vai querer se travestir de autogestão para não seguir a lei. E dizem que esse comentário acabou trazendo grandes problemas, né? Porque queriam dar um tratamento diferenciado e não foi dado. Foi um meio paliativo, né? No texto da lei, no que seria esse tratamento diferenciado.
E hoje a gente está nesse mesmo impasse, né? A gente precisa tomar muito cuidado, né? E eu brinco sempre, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pede, né? Porque de repente a gente tem o que a gente pede, né? Mas isso pode fomentar aí alguns para se travestir de autogestão justamente para não cumprir, na verdade, a legislação para outras finalidades que não são as nossas finalidades. Mas a sua contribuição é muito válida. O que nós vamos fazer é que, nesse momento, veja, isso está nítido no relatório da ANS, esse relatório da ANS é fruto de diversas contribuições apresentadas pela Unidas. Inclusive, na primeira reunião, nós chegamos até a apresentar as propostas que a Unidas apresentou ao longo do tempo de mudanças de normativos. A gente tem conversado com a ANS. Nós vamos, então, fazer um documento reforçando tudo isso, quer dizer, a ANS já constatou, já absorveu tudo isso no seu relatório, mas nós vamos chamar a atenção novamente nesse questionário, mas, nesse momento, o volume é importante. Além da manifestação da Unidas, e que, volto a dizer, a gente reitera isso, são assuntos que já vêm de longa data, somente nesses últimos 10 anos, praticamente, essa foi a principal pauta com a ANS, é muito importante que as filiadas também se manifestem. É muito importante que as filiadas, dentro da sua área aí de atuação, de conhecimento, também consiga entidades que possam, de repente, subscrever essa nota de apoio, essa ou uma outra nota de apoio, encaminhar para a ANS. O questionário precisa observar a data de 27. A nota de apoio, preferencialmente 27, né? Mas ela vai chegando lá na ANS, né? Elas vão chegando, vão chegar à ANS, mas e que seja breve, mas que seja breve. Mas é importante, nesse momento, o volume. E isso nos foi passado pela ANS. Quer dizer, não só a manifestação da Unidas, que, volto a dizer, já é um somatório de diversas manifestações que estão lá, mas não só a manifestação da Unidas, mas a manifestação das filiadas, a apresentação de dados próprios das filiadas, a apresentação de estudos como esse, por exemplo, que o Grupo Unidas e a Abrap também está realizando, trazendo a experiência das entidades fechadas previsão complementar, e, principalmente, notas de apoio da sociedade civil organizada. É muito importante que a ANS perceba que entidades como Federação da Indústria de São Paulo, Confederação Nacional da Indústria, SESI, Federação das Indústrias de Minas Gerais, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, associações comerciais, associações de classe, associações de profissionais, associações de setores, né? É muito importante que eles também percebam que esse pessoal está acompanhando isso. Nós sabemos que pedir para esses parceiros aí, esses conhecidos, a responder o questionário não vai dar certo, né? Mas a nota de apoio ajuda, né? Sensibiliza, né? Traz para nós uma musculatura para a gente chegar na ANS um pouco mais fortalecidos, né? Para esse segundo round, né? Esse é só o primeiro, é uma primeira etapa, né? Mas vamos ter um segundo round, né? E esse segundo round vai ser o mais importante, que nós vamos discutir o texto. Mas a ANS precisa ganhar musculatura nessa sua sensibilização, né? E já foi um passo muito importante esse agora que veio desse relatório, né? E essas manifestações precisam ser dirigidas diretamente à ANS. A Amanda também vai colocar o endereço da ANS, para quem mandar, a atenção do diretor-presidente da ANS, para essas entidades encaminharem, portanto, essas manifestações diretamente para a ANS, né? Então, podem fazer diretamente para a ANS, se quiser dar conhecimento para nós, ótimo também, mas pode fazer diretamente à presidência da ANS, né? Apresentando essas notas de apoio. Mas, doutor André, muito obrigado pela sua manifestação, muito obrigado pela confiança e essa profissão de fé, né, de alguém que assistiu e acompanhou, né, a primeira minuta da deputada Laura Carneiro. Muito obrigado. Pessoal, já estou colocando aqui o e-mail da ANS, tá, no chat. Eu deixei o link em que estão disponibilizados tanto, né, a apresentação do Dr. Toro, quanto a própria IR e a nota.
também estão nesse link do Drive que está fixado aqui no chat. Fiquem à vontade, se mais alguém quiser fazer algum comentário, ou até mesmo pedir a voz, levante a mão que eu habilito o microfone também. Vou enviar novamente o link, pode deixar. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. Valquíria. Por favor, Valquíria, é só habilitar o seu microfone. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Valquíria. Eu falo aqui da Aberta Saúde. Primeiramente, parabenizar o Dr. Toro e a Unidas por essa iniciativa. Esse tema realmente é um tema muito sensível e muito caro às autogestões, né? Como o Dr. Toro já falou, as nossas carteiras estão envelhecendo e a gente precisa realmente oxigenar nossas carteiras, então acho que essa é uma oportunidade para a gente trazer as nossas demandas para a INS. E aí, o que não ficou claro para mim, doutor Toro, é só quanto ao envio da nota de apoio, né? A gente vai enviar ela em separado para esse e-mail da INS ou junto com as contribuições? Eu entendo, obrigado, Valquíria, pela sua manifestação, eu entendo em separado, né? Na verdade, quem vai mandar a nota de apoio é a entidade que está apoiando, né? Então, nós precisamos obter essas notas de apoio e instruir essas entidades para encaminhar para a INS, né? No e-mail aí que a Amanda já disponibilizou, encaminhar as suas notas de apoio diretamente para a presidência da INS. Se quiser nos copiar, se quiser nos mandar também, é sempre bom a gente também saber quem está mandando. Mas é importante, eu entendo, até pela legitimidade, pela representatividade dessas entidades, que elas mesmas encaminhem isso diretamente para a INS e nós vamos fazer o envio a cada uma das filiadas em conformidade com as instruções que estão lá no site da própria INS. Perfeito, doutor Toro. Tá bom? Obrigada. Eu que lhe agradeço. Estou só buscando aqui o e-mail para passar direitinho para vocês, tá? Ver se tem mais alguém com a mão levantada. Acho que não. Mais alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Nos encaminharemos aí para o final da reunião e passo a palavra para o Anderson. Bom, quero agradecer, né, a todos aí, principalmente aqueles que participaram aí, contribuíram, né, com esse momento tão importante e continuamos à disposição, pessoal, né, os nossos contatos estão aí nos e-mails que vocês receberam aí no convite, e contamos com vocês aí para a gente mobilizar aí a agência nesse momento e garantir essa revisão tão importante aí para o nosso segmento, viu? Obrigado a todos, obrigado, Amanda, ao doutor Toro, ao time Unidas aí, a nossa governança que estão aí presentes também até agora, e sempre à disposição, e como diz o próprio doutor Toro, a luta continua. Um abraço a todos, uma ótima semana, e a gente se vê em breve. Obrigada, Anderson, obrigada, doutor Toro, coloquei o e-mail também no chat, diop@ins.gov.br. Feito, então, finalizamos a nossa reunião. De qualquer forma, permanecemos à disposição para o que precisarem. Obrigada, doutor Toro, mais uma vez. Obrigada a disposição todos. sempre. Um grande abraço a todos. A luta continua, gente. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais.